Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miriam Ferreira, aqui do canal Reflexões da Mi. E bom, eu criei esse canal com o intuito de compartilhar com vocês reflexões, motivações aí pra vida, porque a vida tá dureza, né, pessoal? Então, cortes de podcast que eu acho interessante, os cortes inclusive são autorizados pelo podcast, tá? Então esse foi o intuito ao criar esse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está sendo muito perguntado no meu Instagram pessoal. Eu tenho o Instagram do canal, né, que é o Reflexões da Mila, que é esse aqui, vou deixar aqui. E tem o meu pessoal, que é esse aqui, que geralmente eu compartilho mais do meu dia a dia. Dicas de beleza também, né, pra nós que é mulher aí, compartilho bastante coisa lá. Bom, e pra quem não sabe, eu tenho um filho de 4 anos e uma menininha de 8 anos. E lá eu já compartilhei um pouco que eu estava com o Arthur em diagnóstico, a gente estava levando ele ao neuro, fono, psicóloga, investigando a questão da agitação do Arthur. E muitas mamães começaram a me mandar mensagem perguntando qual foi o diagnóstico que nós tivemos, como que o Arthur estava, se o Arthur tá tomando algum medicamento. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, tá bom? Então eu vou contar, gente, pra vocês desde o início o que nos levou a procurar ajuda pra tentar ajudar nosso filho. Quando eu falo nos levou, é meu marido e eu, tá bom? Eu sempre falo nós, porque eu que geralmente levo ele ao médico, às consultas, mas é tudo com o apoio do meu marido, né, que ele tá trabalhando e tal, né? Então nem sempre ele tem essa disponibilidade, então eu levo ele. O que acontece, gente? Eu vou compartilhar com vocês desde o período da gravidez do Arthur. Eu sofro de um problema de saúde, uma doença autoimune chamada pênfigo vulgar. E eu estava em tratamento, já tem mais de 12 anos que eu trato essa doença. Ainda não consegui o controle total dela, mas assim, com a graça de Deus, a gente vai caminhando. E o que acontece? Eu engravidei do Arthur no meio de tratamento dessa doença. Então, assim, a gravidez não foi uma gravidez planejada, nós não programávamos ter mais um filho, né? E aí eu engravidei, eu tava tomando anticoncepcional, mas o anticoncepcional falhou. Eu acredito que teve interação com algum medicamento que eu tomei, embora os médicos digam que não, mas eu acredito que foi isso, porque eu não deixei de tomar o remédio. Então, assim, veio a gestação da Arthur, que foi uma gestação complicadíssima, complicadíssima. Tanto para mim, em todos os sentidos, porque não porque eu tenha ficado triste, nem nada assim, né, com a gestação, né, depois que a gente descobre que tá ali esperando um bebê, nossa, é a alegria da gente, a gente não quer jamais, né, perder esse bebê, né, toma todos os cuidados, mas o meu problema agravou muito durante a gravidez do Arthur. Eu não fiquei legal, sabe? Apareceram muitas lesões pelo meu corpo, eu comecei a ter, eu tomo corticoide, então já é assim um agravante para uma possibilidade de ter diabetes. Então assim, subiu demais minha diabetes, eu tive que ficar uma boa parte da gestação aí fazendo uma dieta sem nada de carboidrato, então foi bem complicado. E aí quando eu tava com 34 semanas de gestação, o bonitão resolveu nascer. Entrei em trabalho de parto, o Arthur nasceu de parto natural. Eu tô gravando o vídeo, agora é fevereiro de 2025, ele fez 4 aninhos, agora é dia 19. E aí eu entrei em trabalho de parto, tive parto natural. E o Arthur, gente, nasceu com um problema manifestado nele. Ele nasceu com a pele vermelha, todo e cheio de lesões. Cheio de lesões na cabecinha, no rostinho, nas costinhas, cheio de lesões mesmo. E assim, nossa, no dia, né, que ele nasceu, eu lembro que os médicos levaram ele, não deixaram pegar ele de imediato, levaram, ele tinha 2 pediatras, né, lá no centro médico, né, pra fazer o parto, levaram ele, eu já achei estranho, e voltaram com ele falando, né, que ele tinha, né, acho que chamaram meu marido, eu não me lembro bem, né, porque quem teve aí parto natural, eu não gosto nem de falar normal, eu falo natural, porque pra mim não é normal aquela dor toda, gente, é uma loucura. Mas enfim,
Aí os médicos explicaram que ele tinha nascido, né, com problema manifestado, que não quer dizer que ele teria o mesmo problema que eu, mas que ele, né, tinha ficado no sistema imunológico dele, então, né, passou, porque ele estava em mim, é uma parte de mim que manifestou a doença, né? Basicamente foi isso. Eu fiquei me sentindo muito mal, muito culpada, muito... Ai, fiquei malzona, né, gente? Nasce um bebê, nasce uma mãe com culpa, né? Que a gente acha que tudo é culpa da gente. Mas aí ele ficou internado e o início da vida do Tutu foi complicado. Ele precisou ficar 13 dias internado. As lesões, acabou que ele teve uma infecção secundária, não tenho certeza se diz assim, mas ele teve que tomar antibiótico e ele deu icterícia muito alta. Muito alta, tipo assim, o limite é 30, ele ficou com 29. Um dia, 2 dias, quando chegou no outro dia, a médica falou assim pra gente: olha, o Arthur não tá baixando a icterícia dele e pode causar, né, vários agravantes. Então, se não baixar até amanhã, a gente vai ter que fazer uma transfusão nele. Eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu lembro que a minha mãe perguntou pra minha tia Simone, né, ela é enfermeira, ela explicou que é um processo super doloroso pro bebê. E enfim, a gente começou a orar, pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre aqui. E aí, graças a Deus, a icterícia dele foi baixando, ele foi se recuperando. Aí ele ficou internado 13 dias e foi liberado. No dia que ele foi liberado, ele já não tinha mais nenhuma lesão ativa, já estava tudo cicatrizado, não tinha mais nada, graças a Deus. Bom, daí o Arthur começou o desenvolvimento dele normal e tal. Só que ele bebê, mesmo ele recém-nascido, ele sempre foi uma criança que chorava demais, gente. Demais. Eu tenho a Clarice, que tem 8 anos, vai completar 9 agora em maio. E ela não chorava daquele jeito. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. E assim, eu não me lembro de tanta choradeira, sabe? Era ao ponto de chorar tanto que, sabe quando você parece que você vai endoidar? Eu falava, meu Deus, eu vou ficar louca. Chorava. Tinha dias que ele parecia que ele apagava, sabe? Na hora de dormir, de tanto que ele chorou. Eu já cheguei a dar a volta no quarteirão com ele no colo, assim, pra ver se acalmava ele. O Arthur chorava. Também sempre foi um bebê que gosta demais de colo. Até hoje ele pede colinho. Eu não me importo. Tipo assim, quando eu posso pegar, eu pego, porque eu sei que vai crescer, daqui a pouco já vai ser um rapazinho, né? Mas às vezes eu tô ocupada e falo: amor, agora eu não posso pegar no colo, daqui a pouco mamãe te pega, você fica lá, tal. Bom, gente, aí o Arthur começou o processo de desenvolvimento dele, ele sentou, com mais ou menos no período correto, ele engatinhou, ele não teve essas questões, sabe? Só que quando ele começou a chegar perto dos 2 aninhos, ele andou com 1 ano e 3 meses. Também antes ele já falava em pezinho, mas andar mesmo sozinho foi com 1 ano e 3 meses. Quando ele tava se aproximando dos 2 anos, eu comecei a observar que a fala dele não tava, sabe, seguindo os padrões que a gente, né, vê de fala, tanto que a gente vê os médicos falando, né, nos explicando, quanto a minha experiência pessoal, né, com todas as crianças que eu já cuidei, a minha filha mais velha, os meus irmãos. Eu falo, gente, mas não tá, a fala do Arthur tá atrasada. E com os 2 anos nós começamos a procurar para ele a ajuda de fonoaudiólogo, levei ele no neuro. O Arthur sempre foi uma criança muito agitada. E quando eu falo muito agitada, não é agitado de ele brinca demais, ele corre demais. Não, gente. É agitado de não parar 1 minuto. É agitado de eu não conseguir fazer um almoço, uma refeição, porque ele fica, sabe, o tempo todo. Muito agitado. E eu falei com o neuro na época, eu falei: doutor, ele é muito agitado, ele fica acordando toda hora à noite, ele não dorme direito e tal. E aí o médico falou: não, é normal, essa idade é agitada assim. Eu tô assim, gente, mas será que essa idade é agitada assim? Eu não me lembro de ter já vivenciado isso. Bom, começamos a levá-lo até uma fonoaudióloga, só que a agitação continua a mesma coisa. E a gente pagou horrores, né, pra essa clínica. E ele indo, toda semana, fazendo fono. E eu não tava vendo. Teve uma melhora. Meu cachorro. Teve uma melhora
Porém, não foi aquela melhora, sabe, significativa. Aquela coisa que você fala, ai, finalmente ele melhorou. Não foi assim que aconteceu. Sabe, teve uma melhora pequena. Ele não falava as palavras, ele não falava a ligação entre as palavras, sabe? Tipo, a mamãe, eu quero esse bolo. Eu só quero bolo. Quero bolo. Ou mamãe, quer, dá. Era sempre assim. E eu notando esse excesso de agitação dele. Bom, aí, olha como que é as coisas da vida, né? Ele teve uma alergia no olhinho dele, que eu falei assim, ai gente, porque aqui em casa tem cachorro, aqui em casa tem coelho, os bichinhos ficam soltos, eles brincam, eles mexem, né, com os animaizinhos. Então eu falei, oh meu Deus, será que deu alergia, né? Às vezes um pelo caiu e tal. Levei ele ao médico, conversando com o médico, falei com ele a questão da agitação, que tava me preocupando demais e tal. Aí o médico olhou, né, olhou o olhinho dele, me passou o remédio e falou, ô mãe, traz ele na psicóloga, aqui tem uma psicóloga maravilhosa, ela atende criança, piriri, bororô. Eu falei, uai, na psicóloga? Eu nunca tinha levado Arthur na psicóloga. Ele já tinha ido no neuro e tinha ido e fazia terapia com a fono. Eu falei, bom, vou testar. Marquei e levei Arthur. Gente, melhor decisão da nossa vida foi ter colocado o Arthur pra fazer terapia com a psicóloga. Aí a psicóloga avaliou, falou que realmente ele tem essa atividade toda. Ela até me disse, né, que não dá diagnóstico assim na primeira consulta, que é necessário várias consultas. Eu achei maravilhoso, porque eu tenho um ranço de médico que chega, olha pra cara e fala, é autista, tem autismo, tem isso, tem aquilo. Eu acho que tudo tem que ser avaliado, porque a criança é uma criança, mas é um indivíduo. Não existe um momento do desenvolvimento que fala, agora ela não é mais criança e se torna um indivíduo. Não, é um indivíduo desde sempre. É um indivíduo pequeno, mas é um indivíduo que tem suas particularidades, tem seu jeito de ser também, que eu acho que a gente tem que respeitar. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é de um jeito. Ele começou a fazer o acompanhamento com a psicóloga e levei novamente em outro neuro. Aí esse neuro já foi mais assim, detalhista. Ele me ouviu melhor, ele viu o excesso de agitação do Arthur. E eu me lembro que ele falou bem assim, eu falei, doutor, ele tá com atraso de fala, nós estamos muito preocupados, eu não sei mais o que fazer, porque ele ficou fazendo fono, não sei, 6 meses, não deu resultado nenhum, e eu não tô vendo ele desenvolver. Aí o médico falou assim comigo, falou, ué mãe, mas com essa agitação toda, ele não tem paciência nem de aprender a falar. Como que ele vai aprender a falar? Falar é um aprendizado. Ele tem que aprender a falar. Eu falei, verdade. Ele não parava pra nada, gente. Ele espalhava todos os brinquedos pela casa e não brincava com nenhum. Com nenhum. Ficava só correndo. Sabe? É uma agitação que não é normal. É fora de uma criança barulhenta, brincalhona, que corre, e isso é ser criança. Mas no caso dele já estava trazendo prejuízo, porque ele não conseguia nem se concentrar em nada, em absolutamente nada. O médico passou para ele um remedinho, risperidona, que no início a gente ficou até temeroso de usar, mas pesquisei. Depois, se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse medicamento, sobre o risperidona, vocês me deixam aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Aí outro vídeo pra esse aqui não ficar grande demais. Mas iniciamos o tratamento dele com o risperidona, já deve ter uns 4, 5 meses. E ele tá esse tempo também é acompanhamento com a psicóloga. E o que eu tenho pra falar dele é que ele tá virando, assim, outra criança. É absurda a diferença do meu filho, sabe? Tem um dia aqui em casa que ele fala as coisas comigo, que eu sei que pra várias mães é normal, que o filho fala mesmo. A minha filha mais velha também falava. Mas pra gente que tem uma criança, ou que tem autismo, ou que tem alguma neurodivergência, gente, até me emociona, sabe? Porque ele fala as coisinhas assim, você vê que ele tá conseguindo se desenvolver. Ele falou assim comigo uma coisa que me marcou muito. Ele pegou um pratinho que ele tem, sabe? Que tem um lugarzinho de colocar o copo e a comidinha. E ele pegava a garrafinha da irmã dele, colocava assim. Ele falou, ô mamãe, olha, não cabe
Aí eu já tomei um susto, porque ele jamais falaria uma frase assim, sabe? O máximo que ele falaria é: mamãe, cabe, não, 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 e bateria. Ele parou com toda a paciência e falou: mamãe, olha, esse não cabe. Eu falei: meu amor, não cabe. Aí ele pegou o outro lapinho dele, colocou e falou assim: esse cabe. Eu falei: isso, esse cabe. Então a gente tá vendo sabe, o desenvolvimento dele dia a dia, gente, e tá a coisa mais maravilhosa de se ver. O diagnóstico que o Arthur tem até o momento é de hiperatividade. A psicóloga dele me falou que não acha que ele tenha autismo, porque ele tem as características que ele tem, que entram na questão do espectro autista, seria o atraso de fala, essa agitação. Ela fala que ele tem hiperfoco em carros, mas é uma coisa que eu já acho complicado pra gente dizer, porque meu marido tem uma loja que mexe com o carro, então a nossa realidade é mexer com o carro. Então o Arthur gosta de carro mesmo, sabe? É parte da rotina dele, ele vê os carros na loja do pai dele. Então assim, eu não sei se é hiperfoco ou não, mas do restante, ele é muito sociável, ele gosta de abraço, ele gosta de brincar com outras crianças, ele é muito ativo, ele é, sabe? Então assim, ela me tranquilizou bastante, porque eu tinha muito esse negócio: não, tem que ter um diagnóstico, tem que ter um diagnóstico agora. Mas ela falou: Miriam, calma, vamos cuidar da hiperatividade dele, que resolver a hiperatividade, ele vai desenvolver melhor as outras coisas. Enquanto isso, a gente vai avaliando. Se o Arthur tiver autismo, vai ser um autismo grau mais leve, porque ele fala, ele tem interesse em falar, e ele fala igual a maritaca, né? Agora tá falando tudo embolado, mas ele tem interesse em falar, ele tem interesse em socializar, ele não tem essas dificuldades. Então ele continua em tratamento, para quem estava me perguntando. O tratamento está sendo ótimo. Sim, ele está tomando medicamento, ele toma risperidona 0,5 de manhã, 0,75 à noite. Faz controle com a fono. A gente tinha parado porque com essa questão das voltas às aulas, eu fiquei com medo de sobrecarregar ele. Então agora no mês de março a gente vai voltar, né? Aí vai fazer fono, psicóloga e as consultas dele com o neuro, que ele já vai. Ele também fez um exame, né, na cabecinha, que coloca uns eletrodos, não sei se o nome é esse, pra ver se ele tinha alguma questão neurológica, que foi descartado, graças a Deus. Ele não tem problema neurológico nenhum e a gente tá caminhando, sabe, dia após dia. Então eu queria deixar aqui pra você que é mamãe, que tem uma criança aí com alguma neurodivergência. Gente, não é fácil. Só a gente que lida com a criança é que sabe. Ninguém mais sabe. Só a gente que tá ali todos os dias. Já teve dia aqui em casa, de manhã, eu tava tentando arrumar eles pra ir pra escola, tentando fazer almoço. Gente, o Arthur não parava. Eu já cheguei a sentar aqui, ó. Já perdi a conta de quantas vezes. E chorar, porque eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como ajudar ele. A gente tentava fazer aquelas brincadeiras pedagógicas pra ver se ajudava, e nada. Então assim, se você tem essa criança, se você é mãe, pai, cuidador de uma criança atípica, olha, eu vou te falar uma coisa: respira, procura as ajudas pro seu filho. Se eu puder dar um conselho agora como mãe, pra mim, sabe, se eu tivesse levado ele na psicóloga de primeira, eu teria visto resultados antes. Só que eu não levei de primeira. Eu achei que era uma questão de levar na fono. E não era, porque primeiro você tem que resolver a hiperatividade. Ele tem que estar tranquilo para que o trabalho da fono dê resultado. Então é por isso, inclusive, que agora que a gente vai voltar com a fono, sabe? Então assim, se você tem uma criança que precisa de um cuidado especial, se eu puder, né, te dar um conselho, leva primeiro na psicóloga, no psicólogo, leva no neuro, pede o exame para ver se tem alguma questão neurológica, descarta a questão neurológica. E no mais, não fique ansioso para ter um diagnóstico, sabe? Porque não é o diagnóstico que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é aquilo que a gente está fazendo pelo filho da gente, o suporte que nós estamos dando, sabe? É isso que eu tenho visto. Tanto que a médica dele me falou: fica tranquila, porque o que vocês poderiam fazer, vocês já estão fazendo, que é levar ele no neuro, ele ir na fono,
fazer a terapia com a psicóloga. Então, a gente tá vendo muito resultado. Então, pessoal, era sobre isso o vídeo de hoje. Qualquer coisa que vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho e dar um retorno pra vocês, tá bom? No mais é isso, me siga lá no meu Instagram pessoal, no Instagram aqui também do Reflexões da Mi. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando. Um super beijo e fique com Deus, até a próxima!